trata sobre o tema 11 e é uma síntese do capítulo 11 do livro de Contabilidade e Custos do Eliseu Martins e o tema é mão de obra direta. O que é mão de obra direta? É o custo relativo ao pessoal que trabalha diretamente na produção e que pode ser mensurado diretamente a algum produto. Quando a mão de obra é direta ou indireta? Ela é direta quando a gente tem uma forma direta de mensuração e ela é indireta quando a gente utiliza um critério de rateio ou estimativa. Pode acontecer da gente tratar a mão de obra direta como indireta, quando o valor não for significativo, quando a empresa não tem interesse em obter uma medida mais acurada, mais apurada, ou quando o custo de fazer a medição for muito elevado, ou também pode existir uma dificuldade nessa mensuração. Exemplos de mão de obra direta: as funções de torneiro, prensista, soldador, cortador, pintor, e a indireta: supervisor, encarregado, carregador de materiais, pessoal de manutenção. Então, esses são exemplos na indireta. Mão de obra direta é um custo fixo ou variável? Ele é um gasto predominantemente fixo. Por quê? Porque a legislação trabalhista, ela estipula um salário. E esse salário não depende da produção, do volume de produção da empresa, né? O funcionário fica à disposição durante aquele mês. Ele está à disposição da empresa. A mão de obra direta, ela é um gasto variável. No entanto, a gente precisa identificar a parcela de tempo em que o operário realmente se dedicou ao processo de produção e de forma direta. O que integra o custo de mão de obra direta? Repouso semanal remunerado, que pode ser no domingo ou um dia por semana, pelo menos um domingo por mês, férias, 13º, INSS. A maneira mais fácil de calcular esse valor é por hora trabalhada, mas facilita, né, a alocação de custos quando a gente sabe por hora trabalhada. Toda empresa deve elaborar seus cálculos considerando as suas especificidades e atividades. Aqui tem um exemplo simples: salário bruto 2.000, INSS patronal 20%, seguro de acidente de trabalho 3%, terceiro 5,8%, FGTS de 8%, férias proporcionais, 13º salário proporcional. Então, aqui tem uma soma. Vejam, para um salário de 2.000, a empresa tem um custo de R$ 3.268. Admitindo que em determinado mês esse funcionário tenha trabalhado 176 horas, nós temos um custo hora de R$ 18,57. Jornada de trabalho. A jornada de trabalho normalmente é de 44 horas semanais. Na semana inglesa, a semana é de 5 dias. Por quê? Se trabalha de segunda a sexta e se compensa o sábado durante a semana. As horas que seriam do sábado somam durante a semana. Então, em 5 dias, ela tem 8,8 horas por dia. E a semana não inglesa, que é de 7 dias, ela tem 6 dias de trabalho, de segunda a sábado. E o 7º dia é o repouso. Então, a carga horária é de 7,33 horas por dia, que corresponde a 7 horas e 20 minutos. Os custos devem ser apropriados à produção, proporcionalmente ao volume produzido. O tempo ocioso não deve ser considerado como mão de obra direta. Exemplo:
Atividades de manutenção, limpeza, né? Deve ser reclassificado. Não deve ser considerado, né, como mão de obra direta, porque ela não tocou diretamente o produto, né? Não foi de produto A ou B, e sim de um conjunto. Quando é comum haver ociosidade, né, a gente precisa acumular o valor e fazer um rateio à produção geral. Quando a empresa já conhece esse período de ociosidade, aí o ideal é já pegar esse valor e diluir entre a produção anual. Os itens adicionais, horas extras, adicionais noturnos, bonificações, também são incorporados à produção, ou como mão de obra direta, ou como custos indiretos. O grande desafio é sempre buscar uma forma que represente o mais fielmente o custo de produção. Outros gastos de mão de obra, vestuário, transporte, assistência médica, educação. Esses custos, eles têm um comportamento muito mais fixo, não guardam relação com o valor dos salários. Então, eles devem ser tratados como custos indiretos. Controle. A empresa precisa desenvolver formas de controle, precisa saber quanto e em quais produtos os funcionários trabalham. Os controles são fundamentais. Era isso. Leiam o texto, estudem pelos exercícios, também resolvam os exercícios e postem as dúvidas no fórum, ok?